E aí pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar de um tema importante aqui hoje, a síndrome da conta demo. E por que síndrome da conta demo? Há não muito tempo atrás, pessoal, não existia conta demo, não existia simulador não. Quem estava começando no mercado tinha que colocar dinheiro de verdade lá e testar aquilo que aprendeu, né? Uma metodologia em específico e ir na raça mesmo para ver se dava certo ou não. E hoje a gente tem essa mordomia. A gente tem uma conta de simulação onde a gente consegue operar no mercado ao vivo para testar as nossas técnicas, né? Aquilo que a gente absorveu de conhecimento no mercado. Só que as pessoas não têm usado, a gente observa, a gente que está na área educacional, a gente observa que as pessoas não têm usado essa ferramenta da forma adequada, né? Então hoje a gente vai abordar aqui esse tema e mostrar qual que é a forma como nós achamos que seja adequada usar uma conta demo, um simulador. Então, fazendo uma analogia com a área da aviação, que é bem oportuna, né? A gente vê aí uma cabine de comandos de um avião, né? Onde o instrutor aí à direita mostrando ao aluno quais que são os comandos que tem no avião, né? E parece que um avião de grande porte, um Boeing, algo do tipo. E a gente observa que é muitos comandos, né? Eu particularmente não conheço nada da área da aviação, e se ficar na cabine de comando assim de avião, particularmente eu ficaria perdido, porque sinceramente eu não conheço, são muitos comandos. Então o simulador, ele primeiramente tem essa função, né? Fazer com que o aluno se familiarize com as ferramentas de trabalho que ele vai ter que lidar ali no dia a dia. E segundo, é treinar os comandos. Né? Depois de conhecer quais são os comandos e para que eles servem, vai ter que treinar aquilo. Né? Em que tipo de situação usar determinado tipo de comando, por que usar um e não outro, né? E aí vão simular ali situações diversas, né? Num voo aonde você teria que usar cada tipo de comando, como usar, por que usar, enfim. E no mercado financeiro também é a mesma coisa, né? Nós temos basicamente duas escolas que são mais usadas, que é a análise técnica e o tape reading. E se a gente observar aí, para quem nunca viu, eu digo por mim, né, com meu primeiro contato com o mercado financeiro, quando eu vi essas telas, né, cheias de rabiscos, de linhas, de números, eu confesso que eu desanimei um pouquinho porque eu achei que seria muito difícil. Né? Hoje, com anos de treino, com horas de tela, eu não acho difícil, né? Mas justamente porque a ferramenta de simulador, uma conta demo, ela me proporcionou essa experiência de como usar cada ferramenta, o porquê de usar cada ferramenta. Né? Só que muitas pessoas não têm usado essas ferramentas de forma adequada, como eu falei no início. Né? Alguma das coisas que essas pessoas fazem é preço médio contra a tendência, então a pessoa compra, o mercado está caindo e a pessoa continua comprando, só para ter o gostinho de não perder ali, né? Alimenta o ego, né? Envia ordens de forma aleatória, não tem uma metodologia pré-definida, não sabe o que está fazendo, não sabe quando comprar, quando vender, e aí coloca uma ordem de compra em cima, uma ordem de venda embaixo, que pegar, é isso mesmo, né? Opera com uma quantidade financeira fora da sua realidade. Então, às vezes a pessoa tem R$ 500 na conta ou R$ 1.000 na conta, que já é muito pouco para se operar, né? Não é o indicado. E aí a pessoa no simulador, ela fica usando lá 50 mini contratos, 100 mini contratos, ou até mesmo um contrato cheio, operando uma quantidade financeira que é fora da sua realidade, que quando ela estiver na conta real ela não vai poder usar. Né? Aí na imagem eu usei um piloto fazendo uma acrobacia, mas ele faz isso, ele está fazendo isso de verdade, mas ele está fazendo isso porque ele é experiente. Ele passou por horas de voo, ele passou por horas de simulador, então é um piloto bem treinado para fazer o que está fazendo. Né? E a pessoa que está começando no mercado não tem experiência nenhuma, e ao invés de usar um simulador para o seu bem, né, para algo que vai agregar valores, a pessoa acaba fazendo esse tipo de loucura aí, né, algo que não faria de verdade porque não tem a devida experiência. Então, como que a gente deve usar o simulador? Né? Então, a gente tem que ter um plano. O trader, o investidor, ele tem que ter um plano.
seja qual for o seu objetivo no mercado, você tem que ter um plano definido e determinado de quais são os seus objetivos, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é aprender uma técnica objetiva. E aí, seja análise técnica, seja tape reading, você tem que se dar o trabalho de conhecer essas análises, essas técnicas, e aí você vai definir a que você se adaptar melhor, né? Geralmente a análise técnica ela é de mais fácil entendimento. E depois que você aprendeu essa técnica, vamos supor que seja na análise técnica, na análise gráfica, você aprendeu uma técnica específica, você deve pegar o seu simulador, né, seu gráfico, voltar no passado e anotar quantas vezes esse sinal que você aprendeu, essa técnica que você aprendeu, ela apareceu no seu gráfico. E aí você vai anotar a quantidade de vezes que apareceu, a quantidade de vezes que daria gain, a quantidade de vezes que daria loss. E aí, juntamente com o seu capital que você vai operar, você vai definir o seu gerenciamento de risco. Se você vai trabalhar uma proporção de 2 para 1, de 3 para 1, de 1 para 1, se você vai ser scalper, né? E aí isso vai depender muito de qual for a sua técnica, né? E depois de você ter feito tudo isso, ter esse plano bem definido, treinar bastante, você vai para o simulador e executar exatamente o que você definiu, né? Você vai pôr a mão na massa, vamos assim dizer, ainda no período de adaptação, né? Porque se essa técnica, você fez o passo a passo, aprendeu a técnica, ela fez sentido para você, você voltou no passado, viu que ela tem uma boa taxa de acerto, ou que ela tem um bom payoff, né? Para quem não sabe o que é payoff, é basicamente é só a média de ganho por média de perda, né? Você definiu qual é o seu capital e seu gerenciamento, você já tem tudo isso no script, agora você vai pôr em prática, né? No simulador, e vai fazer exatamente, né? Tanto na técnica quanto no valor financeiro que você vai operar. Então, se você tem, vamos lá, R$1.000 na conta, você não vai operar no simulador como se tivesse 10 mil, porque é algo completamente fora da sua realidade. E aí você vai anotando isso, você vai fazer um diário de trading, que é outro tema muito importante também. E assim, né, com o passar do tempo, vendo essas coisas funcionando, né, executando exatamente da forma como você deve executar numa conta real, você vai conseguir pôr de lado o lado emocional. Quando você estiver na conta de verdade, é lógico que o lado emocional sempre vai existir, não tem como você ser uma pedra de gelo na frente da tela, né? Todo trader, quando abre uma ordem de compra ou de venda, passa aquele friozinho na barriga assim, mas com os resultados, com os números que você fez, né, durante o período de teste e o período de simulação, você vai ter a consciência ali tranquila e a disciplina de executar exatamente isso que você planejou numa conta real, né? E é isso basicamente o que a gente tinha para dizer sobre simulador, conta demo, né? A Saminvest, como vocês já sabem, ou para quem não sabe, é uma escola de formação de investidores, né? Desde investir em empresas para longo prazo, como também em trading, né? Nós somos uma Pop Trading também. Quem tiver interesse em saber mais sobre os nossos trabalhos, está aí os nossos contatos, né? E vai ser um prazer poder atender a todos. É isso aí, até a próxima, um abraço, tchau!